planetária. Jesus está conosco desde que o magma se desprendeu da nebulosa. Ele não estaria conosco quando nós estamos habitando o planeta? Emmanuel revela que esse processo de presença do Cristo nas várias etapas do desenvolvimento material e espiritual do planeta foi permanente, e ele se fez presente através dos seus emissários, sempre, desde a origem dos tempos. E mais recentemente, vamos lembrar que no período feudal, que foi dominado pelos tronos e pela igreja, as torres das igrejas e os castelos, era o poder na terra. Muitas atrocidades foram praticadas. Não foi por eles. Nós lá estávamos. Nós tivemos participando desse processo, acumulação de riqueza, poder e opressão. Nos comprometemos, mas Jesus, atento, nos mandou emissários. Francisco de Assis, para despertar filósofos, artistas, poetas, líderes religiosos, cientistas, pensadores. Muitos nós queimamos na fogueira, porque discrepavam dos textos ditos sagrados, porque eram interpretados à moda terrena. Na modernidade, a ciência vem e destrona a religião e empodera a razão. Isso é um avanço no processo de desenvolvimento espiritual e material. É um passo a mais, razão pela qual o Espiritismo só teria, como teve, condições de vir à Terra bafejado pelos avanços da ciência, da filosofia e da própria religião. Mas não sei se vocês todos sabem, mas Allan Kardec não põe no frontispício de O Livro dos Espíritos religião, ele põe filosofia espiritualista. E no grupo que ele criou, na revista que ele publicou, no caso, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, participavam pessoas que tinham outros credos. O espiritismo naquele momento não era tratado como religião, era uma ciência de observação, uma filosofia espiritualista. Quando ele publica o Livro dos Médiuns, é a parte experimental de observação dos fenômenos. Mas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele não está discutindo a mediunidade, os médiuns, as obsessões, os reinos, não. Ele está discutindo o trabalho, o direito, a escravidão, a família, a vida em sociedade e a civilização. E aí eu quero chamar a atenção para algo muito importante. No capítulo da Lei do Progresso, no item civilização, os espíritos dizem que nós vivemos numa civilização incompleta. Agora, o que é uma civilização incompleta? Eu, para saber, tenho que olhar o que seria uma civilização completa, mas ele completa, o próprio codificador, comentando a resposta dos espíritos. Ele vai explicar o seguinte: uma civilização completa é aquela em que o bem é soberano, em que o fraco é protegido pelo forte, em que não existem privilégios em relação às leis, em que ninguém padece de necessidades básicas. Não há igualdade absoluta na civilização completa, mas não existe nenhuma pessoa que não tenha suas necessidades básicas atendidas. Livro dos Espíritos, 1857, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. No capítulo, o último capítulo do Rei Moraes, capítulo chamado Justiça, Amor e Caridade, está consagrado o item sobre os direitos. Qual é o primeiro direito? Está claramente dito pelos Espíritos: o de viver. E tudo
que se faça para atentar contra a vida dos encarnados, não está falando da vida dos desencarnados, dos encarnados, atenta contra a lei de Jesus, a lei de Deus. Na quarta parte do Livro dos Espíritos tem uma frase que é lapidar, que eu acho que nós teríamos, e o Divaldo citou várias vezes ontem, que diz: numa sociedade regida pelos ensinos de Jesus, ninguém deveria morrer de fome. E nós temos hoje catalogados pela ONU, pela FAO e por muitos órgãos investigadores em nível mundial, mais de 1 bilhão de famintos. 1 bilhão de famintos significa dizer que essas pessoas estão em altíssima vulnerabilidade de vida e que elas não têm acesso a mais do que $2 ao dia, seria quase R$5 ao dia. São pessoas que não estão despossuídas dos mais comezinhos direitos. E lá no Livro dos Espíritos, o direito à vida é o básico. Um dos itens do Livro dos Espíritos sobre o trabalho, especialmente sobre a liberdade, que fala sobre a escravidão, o codificador pergunta: o que pensar daqueles que exploram o trabalho para benefício próprio? Anátema, dizem os grandes do mundo espiritual. Anátema. É uma expressão forte, né? Vão responder por abusar da força do seu próximo. Nós escolhemos, diante da natureza, sistemas de produção. O que as ciências sociais nos ajudam a entender? As próprias ciências sociais, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel tem um item sobre o papel das ciências sociais na contemporaneidade. E ele vai dizer o seguinte: as ciências sociais foram chamadas à Terra, logo, missionários dessa área, para investigar e ajudar a entender a relação entre capitalismo e trabalho. Palavras de Emmanuel. Só que as alternativas que as ciências sociais e os movimentos sociais encontraram no século XIX foram aplicadas no século XX. Alguns estudiosos dissecaram a nova economia nascente baseada na indústria e no mercado. A indústria e o mercado sem interferência do Estado. O resultado disso foi, no final do século XIX, uma magna crise financeira que levou milhões ao desemprego. Vocês sabem que no Brasil, muitos de vocês somos descendentes de imigrantes. Os imigrantes que vieram no final do século XIX e início do século XX. Por que os imigrantes europeus e da Ásia vieram para cá? Porque o mundo estava submetido a uma crise terrível, como está hoje. Não tinha trabalho, não tinha emprego, vieram para um mundo novo, para as Américas, vieram para o Brasil. Foi a primeira mão de obra que foi ocupada aqui no Brasil, na indústria, final do século XIX. E a própria coroa brasileira, ainda império, convidou muitos países a mandar os seus imigrantes para cá, para enfrentar essa crise. Para vocês verem que ao final desse ciclo, século XIX, o capitalismo nascente já mostrava os seus limites. Ao longo do século XX e XXI, nós avançamos, como eu já falei, né? Num processo de produção acelerada, tecnologia, informação, robotização. E hoje, nós estamos diante de grande dilema humano, com o desenvolvimento da tecnologia, com a globalização dos mercados. A tendência foi reduzir a produção industrial e aumentar o capital financeiro. O resultado disso, em 2016, é simplesmente o seguinte: em nível mundial, hoje quem controla as nações, o mercado, é o capital financeiro. Traduzido em palavras mais simples, os bancos controlam a vida. Hoje, qual é o problema disso? O problema é que o capital financeiro não precisa de tanto trabalho. O capital industrial precisa de mais trabalho. A redução a desindustrialização é o cataclisma que falava Allan Kardec no comentário da questão 689. Nós estamos vivendo isso. Isso é apocalíptico. Isso significa final dos tempos, sinal de um ciclo. Ou seja,
nós estamos diante de uma sociedade que criou o seu próprio limite. E esse limite bateu no meio ambiente. Nós destruímos a natureza. Nós estamos, inclusive, com uma bomba relógio. Ou nós mudamos a matriz energética da Terra, ou a Terra não resiste mais, talvez, 200 anos. Os espíritos encarnados... Hoje o Divaldo falou numa cifra que eu fiquei impressionado. São 7 bilhões na Terra e quantos fora? Vocês aprenderam. Quanto mesmo? 22 bilhões. A luta de reencarnar, vocês já viram que é complicado. O funil é grande, né? São 3 vezes mais lá. Então, a disputa, vamos aproveitar. Esse planeta, da forma que ele está caminhando, ele está nos convidando a entendê-lo. Quando nós lemos o livro do Manuel Filomeno de Miranda, os 2, e agora o terceiro que saiu, alguns de nós ficamos apavorados com a transição planetária. Nós estamos sendo invadidos pelos ETs. Os extraterrestres vão dominar a Terra. Ainda bem, porque esses extraterrestres, eles não são aqueles dos desenhos animados, nem dos filmes de ficção de Hollywood. Eles são crísticos. Alguns mais desenvolvidos que outros. Eles vêm nos contribuir. Por quê? Porque a transição planetária não é uma mágica. Ela já está há séculos acontecendo. E o homem material, que somos nós, espíritos encarnados, estamos tendo oportunidades em vários campos. Na arte, na ciência, na filosofia, no trabalho, na indústria, no comércio, na agricultura. Nós estamos em várias áreas. Para onde nós estamos apontando o futuro da humanidade? Emmanuel, que só escreveu até o livro que eu estou citando, A Caminho da Luz, ele é publicado em 1938, antes do final da guerra. Emmanuel falava da grande noite do século XX. O que foi a grande noite do século XX? Não precisamos, inclusive, ir muito longe, porque o século XX, a maior parte do século XX foi em guerras, ou quentes ou frias. Guerras que não acabaram. E se nós formos examinar a causalidade da belicosidade reinante, estão interesses econômicos de grandes potências. E o que tem atrás de interesses econômicos de grandes potências? Simples. O egoísmo. A sede de poder. Mas são só dos poderosos ou reflete a nossa própria forma de vida? E aqui eu queria fazer um parêntese. Muitos de nós terceirizam a análise de assim, os governos, os políticos, os intelectuais. Quem cria a sociedade? Eu vou me reportar à sociologia. Alguns autores que pensam a modernidade e a crise da modernidade. Como, por exemplo, Giddens, Becker, que fala do risco ambiental. O que eles vão dizer? Quando nós saímos da nossa casa e abrimos uma conta num banco e pegamos um cartão de crédito e começamos a usar, nós estamos dizendo algo. Estamos satisfazendo nossas necessidades. É o que dizemos para a nossa consciência. Senhor, eu preciso. O meu limite é 1.000. Eu gasto 10.000. Senhor, eu preciso. Eu estou negociando, eu estou agindo. O que aconteceu, eu vou ligar uma coisa na outra, o que aconteceu depois da crise de 1970 até a crise de 2008 foi um fenômeno na economia mundial. Houve uma mudança de paradigma. Antes, os bancos eles investiam em financiamento, mas houve um esgotamento dessa matriz. Agora, eles investem em crédito. Então, no mundo, se determinou que os bancos financiariam dando cartões de créditos. E se eu pedisse para vocês levantarem os cartões de crédito de vocês, talvez tivesse mais do que lenços brancos de ontem. Porque todo mundo se refugia no crédito, na busca do consumo. Nós terrenos, criamos uma sociedade do consumo, que o Zygmunt Bauman, que é um autor, um sociólogo muito importante da contemporaneidade, chama de sociedade líquida. Tudo é provisório. O meu WhatsApp, eu entro e saio dos grupos. No Facebook, eu entro e saio dos grupos. As relações passam a ser
líquidas, os vínculos líquidos, no final das contas, eu me torno um grande consumidor. O que este modo de vida tem a ver com o princípio do amor ao próximo como a si mesmo? Uma sociedade que erige a sua economia, o seu sistema distributivo, o seu sistema político em torno de interesses transitórios, materiais, e mais, que com o passar do tempo, em vez dela se tornar mais solidária, mais fraterna, se torna mais usurária no sentido pior da palavra, em que o número de miseráveis cresce, o número de excluídos cresce, essa sociedade está se afastando das leis divinas. Ela está se afastando, e não é por vontade divina, não é um castigo de Deus. Assim, olha, está vendo? O final dos tempos que previram os apóstolos, o Apocalipse de João, o sermão profético de Jesus, que disse que a lua ia pingar sangue, que ia obscurecer o sol. Está vendo? Nós somos tão maus que Deus... Não é assim que funciona a justiça divina. Aí vamos falar da justiça divina? Como é que funciona a justiça divina? É que existem dois paradigmas para entender a justiça divina. Deus pessoa, Deus antropomórfico, Deus que tem raiva, Deus que tem humor. E o Deus, leis universais, inteligência suprema, causa primária. São duas visões completamente diferentes. Numa, o Deus, ele me dá e me toma. Exemplo, eu já vi muito espírita falar isso. Nessa vida, eu vim com o dom da escrita, como se não fosse meu, aquisição. Na próxima, eu venho com o dom da Márcia Liverte, de tocar violino, de cantar maravilhosamente. Deus me dá um dom, Deus me toma o dom. Essa é uma visão completamente estranha da doutrina espírita. Porque a visão espírita é a seguinte, gente, vamos combinar. O espírito é simples e ignorante, nasce simples e ignorante, mas inteligente. Senhor, gradativamente das suas ações. Ele vai desenvolvendo a inteligência e vai ampliando o seu livre-arbítrio. E quanto mais livre-arbítrio, mais responsabilidade. E assim vai. Vou usar uma metáfora que o Haroldo Dias usou numa palestra que eu recentemente assisti. Ele diz o seguinte, para entender, tá? Nós somos um terreno. O que eu planto, eu colho. O que eu planto hoje, eu colho amanhã. Se eu sou um grande músico hoje, eu plantei algo na música, eu estou colhendo. Se eu sou bom de matemática, de física, de química, se eu sou bom na área das ciências biológicas, eu tenho plantações aí, eu estou colhendo. Não é dom, nem dádiva, é colheita. A nossa colheita é o nosso processo de aquisição. Agora, se eu plantei a inveja, o ressentimento, a cisanha, a usura, eu vou colher a dor que isto implica. Mas isso é o lado da justiça. A justiça na visão divina